Bom, primeiramente temos 5 tópicos bem simples, cada um falando de um tema diferente, e o primeiro é sobre suas características. O Neo4j é altamente adequado para armazenar os dados que possuem muitos relacionamentos de interconexão. E esse é um ponto, porque os bancos de dados de grafos podem fazer uma diferença gigantesca. E, cortando para o segundo tópico, o motivo dessa diferença é o fato de que o modelo de grafos normalmente não precisa de um esquema pré-definido. Ou seja, você não precisa criar toda a estrutura do banco de dados antes de carregar esses dados, como por exemplo no banco de dados relacional. E isso é o que faz diferença no Neo4j, porque os dados são a própria estrutura. Para fazer consultas no Neo4j, você precisa declarar um padrão de busca com uma linguagem chamada Cryper, que é muito parecida com o SQL. O Neo4j permite que você possa criar, modificar e procurar dados. É uma estrutura baseada em grafos de informação e relacionamentos. Essa linguagem Cryper está em rápida evolução e a cada versão tem alguma melhoria, funcionalidade nova. Por isso, vale sempre a pena usar a versão mais nova do Neo4j. Nunca se esqueça que os nomes variáveis são case sensitives, ou seja, caso fosse letras maiúsculas na declaração, deves usar essa forma no restante do seu código. O editor de código mostra todos os erros claramente e por isso é muito rápido saber quando algo está errado e como corrigir esse erro. Bom, antes de usar o Neo4j, é necessário entender algumas coisas. O nó, ou node, é uma unidade fundamental responsável por guardar dados de uma entidade. Um node pode ter várias propriedades. Um node pode ter opcionalmente tipo labels. Por exemplo, o nó do aluno pode ter as propriedades nome completo, data de nascimento e pode ter os labels aluno, ex-aluno, entre outros. É sempre recomendável colocar um tipo para o nó, pois ajuda muito ao fazer consultas, ao visualizar dados de consultas e também ajuda a criar um modelo bacana para ser mostrado para o cliente. Relacionamentos é a unidade fundamental responsável por gravar como um nó se relaciona com o outro. Também pode ter propriedades. Por exemplo, é possível criar uma relação entre um nó do tipo aluno e um nó do tipo disciplina e criar uma relação do tipo curso com várias propriedades. Vejam que é possível criar mais de uma relação para o mesmo par de nodes. A característica mais importante de uma relação é que ela possui direção. Por exemplo, a relação curso só faz sentido quando vai de aluno para disciplina. Ela tem uma direção clara. Há certos tipos de relação que até podem ser bidirecionais na prática, mas é possível criar relações unidirecionais. Mas claro, a consulta pode ignorar da direção caso você queira. Por exemplo, tanto faz a direção do relacionamento conhecer entre duas ou uma consulta. Os principais comandos para manipular dados do Neo4j são made, responsável por montar um padrão de busca que traga os nós e relações de interesses, é equivalente ao select do banco de dados normal. Create, responsável por criar relacionamentos entre eles. Merge, usado para criar nós e relações não existentes na base. Set, muda as propriedades de uma relação ou nó. Return, responsável por trazer as consultas do formato esperado para o cliente. Delete, responsável por apagar o nó ou relação inteira. Pode não ser possível apagar um nó que esteja envolvido em outras relações. Se quiser apagar também as relações deste nó a ser excluído, use o delete. Remove uma propriedade de um nó ou relação. Também serve para remover uma label do nó. E write. Como o Cyber suporta fazer consultas que usem resultados de consultas prévias, o write serve para expor o resultado de um match anterior para um próximo match, ou seja, para um return. Um pouco mais complexo é a chave para quebrar patterns completos em queries menores, possivelmente mais rápidas.